O tema de hoje traz uma angústia. A gente evita de ouvir, a gente não quer saber muito, é difícil de falar. A gente vai falar sobre violência, violência doméstica, violência contra a mulher. A Thay trouxe alguns dados sobre o que é ser mulher e como a saúde mental dela é muito prejudicada por esse ambiente que a gente vive, né? Ela, eu também, né? Sou uma mulher, também tenho esse prejuízo. Mas hoje eu vou falar especificamente de violência doméstica. Há 13 anos existe a Lei Maria da Penha. Quando eu estava na graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar no começo dessa lei. Digo no começo porque isso faz 10 anos, então tinha uns 3 anos de lei, mais ou menos, quando eu fiz um estágio em psicologia jurídica. E trabalhei no Fórum de Ceilândia, que é na parte periférica de Brasília. E lá a gente fazia um estágio em que o indiciado pela lei tinha que passar por um processo de psicoterapia de grupo voltado para a violência doméstica. Eu me inscrevi, curiosa que sou, e eu quis realmente entrar em contato com esses homens para entender como é que era esse processo da violência. O que acontecia que um homem achava que tinha o direito de bater numa mulher. Qual era esse processo, né? Sempre foi muito difícil, para mim sempre foi muito difícil trabalhar com as mulheres. Eu queria levar as mulheres para casa, porque sempre foi meio difícil aceitar essa coisa da violência, né, doméstica. E o mais curioso é que realmente não tem a ver com classe. Eu sou de classe média, né? E eu lembro quando eu era criança, eu morava num prédio, num bairro também nobre de Brasília, no Sudoeste. E em cima do meu prédio, em cima do meu apartamento, eu dividi o quarto com a minha irmã, e em cima do apartamento tinha outra família. E o casal dessa família, o quarto deles era em cima do quarto que era meu e da Marina. E ele batia nela. Tinha violência doméstica em cima. E ninguém falava nada. Eu e a Marina, a gente era nova, a gente tinha 10 anos, a gente ficava assustada, a gente acordava no meio da noite com os gritos. E a gente ia pro quarto dos meus pais, e minha mãe também ficava assustada, mas não falava-se nada naquela época. Um dia essa mulher, ela apareceu queimada. E a gente já sabia que não foi um acidente, mas também ninguém falou nada. Ainda bem, por sorte, eles se separaram, então ela conseguiu sair desse casamento. Logo depois desse episódio que ela apareceu queimada. Eu tô dando esse exemplo porque a violência doméstica não estava dentro de casa, mas estava em cima. E eu já tive contato com ela bem cedo. Porque, na verdade, todo mundo tem contato com ela o tempo todo. É só olhar em volta, né? Por mais que eu tenha seguido a psicologia clínica, não tem como evitar esse tema. Já atendi várias pacientes que sofreram violência. Não só física, mas psicológica. E eu ainda vou atender, infelizmente. E aí, nesse processo todo, eu entendi, né, trabalhando com esses homens agressores, que a violência realmente é muito naturalizada. Os homens são agressivos e não sabem que estão sendo violentos, muitas vezes. Não que eles sejam coitados, tá? Mas que a violência começa do pequeno e ela vai crescendo. Não é do dia para a noite que um homem chega e bate na sua esposa. Tem um processo. Ele já foi violento muitas vezes até ele chegar nesse lugar da agressão física. E eu quero dar enfoque nisso hoje aqui. Porque muitas vezes os homens não sabem que estão sendo agressivos e as mulheres muitas vezes também não sabem que estão sendo agredidas. Elas não conseguem identificar. Elas sentem um incômodo. Elas sabem que alguma coisa está errado. Mas elas não sabem que aquilo é ilegal, que aquilo é violência. E a Maria da Penha, ela contribuiu muito nessa consciência. E aí eu vou ler 2 partes dela que eu acho importante todo mundo ler, homens e mulheres, para a gente identificar o que é uma violência. Ela descreve muito bem. Eu vou pegar o recorte da violência psicológica.
e alguns outros pontos, tá? Então, segundo a Lei Maria da Penha, violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante a ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante. Sabe essa coisa de ver onde que você tá pelo aplicativo do celular? Isso é a Lei Maria da Penha. Perseguição, insultos, chantagem, violação da sua intimidade. Quero ver o que está escrito no seu WhatsApp. Quero ver suas mensagens. Com quem que você está falando? Isso é Maria da Penha. Ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir. Eu não quero que você saia com aquela sua amiga. Não, sua família é muito chata. Não quero que seus familiares entrem aqui em casa. E eu acho que você deveria evitar de ir na casa da sua mãe. Maria da Penha. Ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Outro fato importante. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos. A pessoa ficou nervosa e quebrou sua casa inteira. Ela não te bateu, mas ela quebrou a casa. Ou ela só pegou o seu celular e jogou na parede. Violência. Retenção de instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Isso tudo é violência. Precisamos olhar para isso. Você, mulher, precisa entender que você está sendo violentada. Você, homem, precisa entender que você está sendo violento. E nessa experiência eu percebi isso mesmo. A violência, ela é pequena. E a mudança, eu fico me perguntando, porque na época eu fiquei muito... Na época desse estágio, parecia que não tinha solução, sabe? E de lá pra cá os números só aumentam. Existe uma lei que protege a mulher, mas esse número aumenta. Me questiono se as mulheres são mais... também estão procurando mais os órgãos públicos, enfim, a delegacia da mulher. Mas não sei também por que esse número aumenta, né? E na época eu fiquei muito mal, assim. Tanto é que eu não segui na psicologia jurídica. Mas a violência continua no exercício da minha profissão. Porque eu atendo mulheres e essas mulheres são violentadas. Inclusive, atendo homens que são violentos e não percebem que estão sendo violentos, né? Enfim, não tem como evitar. Gostaria que tivesse, mas tá ali, né? A gente tem que lidar. E tá no pequeno, porque a conclusão que eu tive depois desse processo todo, né? De vários anos na clínica e nesse processo de entender que mudança que a gente pode fazer, a gente tem que sim exigir dos órgãos públicos que medidas mais drásticas sejam tomadas. A gente tem que exigir que precisa ser direcionado mais verba para a questão do feminicídio. É uma coisa séria. Mas a gente também pode ir no pequeno, porque a violência, ela começa no pequeno, entende? Aquilo que eu acabei de falar. Um homem, primeiro, ele fala que a saia da mulher não tá muito legal para ela sair, tá meio vulgar, sabe? Depois ele fala que ela tá gorda, não tá tão bonita, como se gorda fosse um xingamento. Sabemos que não é. Mas que ela tem que, sei lá, cuidar melhor da aparência, não tá tão legal. Depois ela começa a criticar os amigos e... não sei, sempre tem algum problema quando a mulher sai sozinha também, né? Depois ele fala que ela não pode sair daquele jeito. Aí um dia ele grita mais alto. No outro dia ele dá um empurrão. Entende? Vai aumentando. É isso que acontece. Então a gente tem que bloquear desde o começo. A violência tem que ser reconhecida da pequena coisa.
É da piada machista até o comentário que degride outra mulher. Nesse momento, é o momento que eu acho que dá pra fazer alguma coisa, né? Digo, pra mudar essa cultura violenta, né? Essa naturalização da violência. Eu entendo que hoje em dia, depois dessa consciência toda, dessas evoluções, dessas discussões, provavelmente minha mãe ia denunciar, assim, ou minimamente ligar pro porteiro, falar que alguma coisa séria tá acontecendo em cima. Então acho que a gente teve avanço, mas a gente ainda precisa mais olhar pro lado e não permitir piadinha, desvalorização ou qualquer coisa que deixe a mulher abaixo, porque a piadinha pode ser só uma piada. Uma pequena desvalorização é só uma pequena desvalorização. Agora eu não posso falar mais nada, poxa vida. Isso gera esse número terrível de 4.963 mulheres mortas em um ano. Essa é a parte que a gente pode fazer. É ficar de olho, tentar que esse tema não seja tanto incômodo, entende? É isso. Tomem consciência do que é violência. E a gente vai fazer a mudança exigindo grandes mudanças, mas também fazendo pequenas ações no nosso cotidiano. Tá bem? Espero que vocês estejam refletindo aí sobre o que a gente falou hoje. E vamos continuar nessa discussão para melhorar a saúde mental da mulher. E do homem também, enfim, de todo mundo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.